E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso 24º, acho que é o 24º último vídeo da nossa série Lei Seca do Código de Processo Penal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito mesmo de agradecer a você que chegou até aqui, que viu esse nosso vídeo, que está vendo esse vídeo. Isso é importante para mim, importante. Isso quer dizer que você está acompanhando, que você está curtindo, que você está gostando da nossa leitura, e eu espero muito mesmo que isso possa ser muito útil para a sua vida, que você possa conseguir passar no seu concurso para polícias, para você que quer fazer o concurso para tribunais, enfim. Boa sorte para você, muito obrigado pela sua companhia. Vamos trazer em breve novos vídeos, né? Nova lei de licitação, Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Perdão aí pela trilha sonora dos pássaros, que ele vai com a gente até o final desse vídeo, ao que parece eles estão aqui, né? São os pardais, né? Teve os periquitos, tem os cachorros, é uma loucura só, mas o importante é que você possa assimilar a nossa leitura, que você possa compreender, que possa ser muito útil, que possa ser importante para você, tá bom? Inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito no crescimento do nosso projeto. Vamos seguindo com a nossa leitura do nosso último livro, última parte, último vídeo do nosso Código de Processo Penal, Lei Seca, tá bom? Estamos no livro 6, tratando aí das disposições gerais, tá bom? O artigo 791 do Código de Processo Penal diz que em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos. Artigo 792 diz: as audiências, as sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivões, do secretário, do oficial de justiça, que serve de porteiro, em dia e hora certa ou proveniente designados. Parágrafo 1º. Se a publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar em escândalo, inconveniente, grave ou perigo de perturbação à ordem, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou o Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes, tá bom? É o caso aí de uma audiência que possa ter uma repercussão muito grande, que possa ter muita gente. Aconteceu recentemente lá no julgamento do STF, né? Onde foram determinados, no caso do julgamento lá do pessoal lá do golpe, né? De 8 de janeiro de 2023, lembra? Aquele rolo todo lá? Então, a audiência lá no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, ela foi controlada, né? Teve uma quantidade de pessoas que podia acessar o plenário, porque tinha muita gente interessada naquela, jornalista, advogados, cito pessoas, né, diversas, enfim, não teria que ser um Maracanã para poder caber todo mundo. Então, o que o STF fez? A primeira turma, ele determinou a quantidade de pessoas que podia estar acompanhando aquela sessão, tá bom? Então, é mais ou menos por aí. Parágrafo 2º. As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa por ele especialmente designada. Artigo 793. As audiências nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigir ao juiz ou quando este se levantar para qualquer ato do processo. Ou seja, você pode estar ali, você do povo, você advogado, assistir sentado. Mas se você for se dirigir ao falar com o juiz, você tem que se levantar para falar com o juiz. Se o juiz se levantar, todo mundo vai ter que levantar ali. Se o juiz levantou, deu uns pique ali, todo mundo vai levantar também, tá? É regra. Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados, tá? Então, nesse caso, no caso de instrução criminal, perante juízes singulares, os advogados podem fazer, no caso, pode dirigir, né, fazer alguma petição oral ali ao juiz sentado. Artigo 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes
ou ao presidente do tribunal, câmara ou tribunal, que poderão determinar o que for conveniente para a manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à disposição, né? No caso, ele pode requisitar junto à polícia militar para que fique ali alguns policiais, né, dando proteção, segurança ali na audiência. Artigo 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão se manifestar. Todo mundo que estiver ali tem que ficar apenas ouvindo, não pode, se você não concorda com o que está acontecendo, você não pode falar nada. Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes, que em caso de resistência serão presos e autuados. Então, se você não concordar, fique quieto. Se você resolver desacatar, você pode sair lá preso, tá? Responder depois lá criminalmente por desobediência, né? Artigo 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente. Artigo 795. Excetuadas as sessões de julgamento que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais processos poderão ser praticados no período de férias, em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo. Artigo 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriados. Então, o prazo não se interrompe, né? Ele vai ali ininterruptamente. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. 2. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão. Será, porém, considerado fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se for a prova do dia em que começou a ocorrer. 3. O prazo que terminar em domingo ou em feriado considera-se prorrogado até o dia útil imediato. 4. Não correrão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial posto pela parte contrária. 5. Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a intimação; b. a audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c. no dia em que a parte manifestar os autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Artigo 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendido entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive salvos nos seguintes casos, incluído pela Lei 14.365 de 2022, e esses são os casos que envolva réus presos nos processos vinculados a essas petições. 2. Nos processos regidos pela Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, incluído pela Lei 14.365 de 2022. 3. As medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juiz competente. Parágrafo único. Durante o período em que se refere o caput deste artigo, ficará vedada a realização de audiências e sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 caput do artigo incluído pela Lei 14.365 de 2022. Artigo 799. E aí os cachorros do vizinho resolveu latir também, né? Não basta os pardais, cachorro também. O escrivão, sob pena de multa de 50 a 500 mil réis na reincidência, suspensão de até 30 dias, executará dentro do prazo de 2 dias os atos determinados em lei ou ordem pelo juiz.
Artigo 800 do Código de Processo Penal diz que os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro do prazo seguintes, quando outro não estiver estabelecido. Vamos lá. Primeiro, 10 dias, se a decisão for definitiva ou interlocutória mista. 2, de 5 dias, se for interlocutória simples. 3, de 1 dia, se trata de despacho de expediente. Parágrafo 1º, os prazos para o juiz conta-se do término da conclusão. Segundo, os prazos do Ministério Público conta-se do término da vista, salvo para interposição de recurso no artigo 798, parágrafo 5º. Parágrafo 3º diz: em qualquer instância, declarando o motivo justo, o juiz poderá, portanto, exceder por igual tempo o prazo a ele fixado neste Código. Parágrafo 4º diz aqui: o escrivão que não enviar os autos ao juiz ou órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito às sanções estabelecidas no artigo 799. Artigo 881 traz que, findos os respectivos prazos, o juiz e os órgãos do Ministério Público responsáveis pelo retardamento poderão, tantos dias de vencimento quando forem expedidos, na contagem do tempo de serviço para efeito de promoção e aposentadoria, e a perda será em dobro dos dias excedidos. Artigos 882. O desconto referido no artigo anterior faz-se à vista da certidão do escrivão no prazo ou secretário do tribunal, que deverão, de ofício ou a requerimento de qualquer dos interessados, remeter-lhe as repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo do serviço, sob pena de incorrerem de pleno direito na multa de 500.000 imposta pela autoridade fiscal. Artigo 803 diz: salvos os casos expressos na lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão. Artigo 804. A sentença ou acórdão que julgar a ação qualquer incidente ou recurso condenará nas custas do vencido. Artigo 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados. Artigo 806. Salvo no caso do artigo 32, nas ações intentas, medida, queixa, nenhum ato ou diligência se realizará sem que seja depositada em cartório a importância das custas. Parágrafo 1º. Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado sem prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. Segundo, a falta de pagamento das custas no prazo fixado na lei ou marcados pelo juiz importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. Terceiro, a falta de qualquer prova ou diligência de que deixe de realizar-se em virtude do não pagamento de custas não implicará nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente for feito. Artigo 807. O disposto no artigo anterior obstará a faculdade atribuída ao juiz, que determinará de ofício inquisição de testemunha ou outras diligências. Artigo 880. Na falta ou impedimento do escrivão de seu substituto, servirá pessoa idônea nomeada pela autoridade perante quem prestar compromisso lavrado respectivo termo. Artigo 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartições congêneres, terão por base boletim individual que é parte integrante do processo e versará sobre: inciso 1º, os crimes e as contravenções praticadas durante o trimestre ou trimestre, com especificação de natureza de cada um, meios utilizados, circunstâncias no termo da lei.
2. Armas proibidas que tenham sido apreendidas. 3. Número de diligências mencionadas as infrações que praticaram, suas nacionalidades, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vidas e condições econômicas, grau de instrução, religião e condições de saúde física e psíquica. 4. O número de casos de codelinquência. 5. A residência e os antecedentes judiciários. 6. As sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou impronúncia. 6. A de natureza das penas impostas. 8. A de natureza de medida de sentença aplicadas. 9. A suspensão condicional da execução da pena quando concedida. 10. As concessões ou denegações de habeas corpus. Parágrafo 1º. Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescido de outros elementos aos serviços estatísticos criminal. E aí você vai observar aqui parágrafo 2º revogado e uma nova redação incluída pela Lei 9.061 de 1995 diz que esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça. Parágrafo 3º. O boletim individual a que se refere este artigo é dividido em 3 partes destacáveis conforme modelo anexo deste código e será adotada nos estados, no Distrito Federal e nos territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial, a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênera e a terceira encaminhará o processo e demais, e depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançado os dados finais, será enviado ao referido instituto ou repartição congênera. Artigo 810 do Código de Processo Penal diz: este código entra em vigor na data da sua publicação, 1º de janeiro de 1942, a data da publicação, portanto, do código. E o artigo 881 diz: revoga-se as disposições contrárias. Rio de Janeiro, 1º de outubro de 1941, portanto, aonde era, a capital da República à época, quando foi publicado, esse diário, que foi publicado, no caso aí, o Código de Processo Penal, por Getúlio Vargas e Francisco Campos. Vimos, portanto, aqui o Código de Processo Penal, a lei seca. Portanto, você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Muita sorte para você nas suas empreitadas, nos seus concursos. Brevemente traremos mais outros cursos aqui, mais lei seca no nosso canal. Até lá.